E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Dessa vez vamos falar sobre lançamento horizontal. Esse conteúdo a gente costuma estudar depois de ter visto alguns outros anteriormente. Por exemplo, no estudo da cinemática, a gente vê ali movimento uniformemente variado, nós vemos as equações desses movimentos, entendemos um pouco sobre velocidade, aceleração e a interação entre essas constantes. E depois nós estudamos também vetores, principalmente o método da decomposição vetorial. Esse método nos ensina que quando nós temos um vetor na diagonal, nós podemos decompor ele nos eixos x e y. E assim a gente consegue fazer uma série de análises. Depois de termos estudado tudo isso, aliando todos esses conteúdos, a gente consegue então entender melhor sobre o lançamento horizontal. O que diz para mim o lançamento horizontal? O que eu vou estudar nesse caso? A gente sempre vai estudar o lançamento de objetos, como o nome já diz, na horizontal. Então vamos supor que você tem um objeto aqui e você arremessa ele perfeitamente na horizontal. A tendência, devido à gravidade, é que ele tem um movimento de queda, né? Então ele vai se deslocar na horizontal, mas ele vai estar caindo e em certo momento ele chega no chão, certo? Então é isso que geralmente acontece quando você arremessa um objeto na horizontal. Agora, a velocidade que esse objeto vai ter, como a velocidade é uma grandeza vetorial, ela sempre vai ser tangente à trajetória. Como assim? Então vamos supor que eu arremessei esse objeto e a minha lapiseira ela representa a velocidade dele. Quando eu arremesso esse objeto, essa velocidade ela vai estar sempre tangente à trajetória. Ela nunca vai ter, nunca vai ser apenas na horizontal, ou nunca vai ser uma velocidade apenas na vertical. Ela sempre vai estar tangenciando a trajetória, porque ela é um vetor e ela está sempre acompanhando a trajetória, então ela está sempre tangenciando, ok? Mas galera, é muito difícil a gente conseguir analisar esse movimento olhando sempre para essa velocidade tangencial, porque ela está sempre variando, né? Então o que a gente costuma fazer? A gente sempre separa esse estudo da análise dessa velocidade, do deslocamento, né, em eixos x e y. Por isso nós precisamos daqueles conceitos que nós estudamos em decomposição de vetores. Por que isso, professor? Porque fica muito mais fácil da gente analisar, da gente conseguir calcular algumas grandezas quando a gente faz isso. E aí vem o primeiro conceito importantíssimo sobre lançamento horizontal, ok? Quando a gente olha então apenas para a minha velocidade na horizontal, então eu vou esquecer agora tudo que está na vertical, olha apenas o que está na horizontal. Quando eu olho para essa velocidade na horizontal, eu vou perceber que ela sempre vai ser constante. Em qualquer instante, em qualquer ponto da minha trajetória, a velocidade na horizontal, ou seja, a decomposição da velocidade no eixo x, né, ela sempre vai ser constante. Imagina que essa velocidade é como se você estivesse pegando um objeto e arremessando ele num dia ensolarado, a céu aberto. Você vai perceber que esse objeto vai criar uma sombra ali no chão, né? Essa sombra, se você reparar, ela vai ter sempre uma velocidade constante, claro, se a gente estiver desprezando a resistência com o ar, né? Isso a gente sempre considera em movimentos ideais, onde não há resistência com o ar, mas ela sempre, nesse caso, vai ter uma velocidade constante, tá? Então, gente, primeira regra, vou até escrever aqui com a minha lapiseira, a velocidade na horizontal, ela sempre vai ser constante, ok? Essa é a primeira regra importante. E isso a gente consegue analisar muito melhor quando a gente separa os movimentos em x e y. Outra regra importante é que agora, se eu analisar apenas na vertical, você esquece tudo que está na horizontal. Se você analisar na vertical, você vai perceber que, inicialmente, como você arremessou o seu objeto horizontalmente, ele não tinha nenhuma velocidade na vertical. Não tinha nenhuma velocidade na vertical. Por quê? Porque você arremessou ele apenas horizontalmente, você jogou ele reto. Como ele saiu reto da sua mão, inicialmente ele tinha uma velocidade VO, horizontal, mas vertical não havia velocidade, era uma velocidade zero, certo? Só que com o passar do tempo, como o objeto vai caindo, essa velocidade vai aumentando, então passa de zero para velocidades maiores que zero ao longo do tempo. E essa velocidade, devido à gravidade, ela tende sempre a aumentar, certo? Então aqui eu até coloquei um VY', VY duas linhas, você percebe que uma é maior que a outra, devido à gravidade, que faz com que essa velocidade aumente. Ou seja, sempre na horizontal, como a velocidade é constante, a gente diz que o movimento
na horizontal é um movimento uniforme. Olha só, o movimento horizontal é um movimento uniforme. Como o movimento na vertical ele tem uma velocidade que aumenta ao longo do tempo, ela varia, ou seja, o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado. Se eu não fizesse essa separação, ia ser difícil eu conseguir enxergar isso e calcular outras coisas, que são as que eu escrevi aqui, que eu já vou mostrar para vocês, ok? Então a gente precisa sempre dividir a análise do vetor velocidade em eixos x e y. Daí a importância do método de decomposição vetorial. Ok, mas então quais são as informações mais importantes e relevantes que a gente consegue calcular, encontrar quando a gente faz essa separação? Ó, olhando para o meu movimento na horizontal, eu sempre vou conseguir encontrar o alcance, ou seja, a distância que o objeto alcançou quando eu o arremessei, eu consigo calcular o alcance e eu consigo calcular a velocidade horizontal, certo? Já já em equações eu explico isso para vocês. Mas essas duas variáveis aqui eu sempre vou conseguir calcular analisando meu movimento na horizontal. Já quando eu analiso o movimento na vertical, eu consigo calcular outras variáveis. Eu consigo encontrar a altura da qual meu objeto foi arremessado, o tempo que demora para esse objeto cair e a velocidade na vertical, o meu VY. Lembrando que essa velocidade ela sempre varia, e aqui a velocidade no horizontal é sempre constante. Tá bom, mas você me falou aí, professor, as informações que eu consigo encontrar analisando separadamente os objetos. Mas como que eu faço isso? Bom, aí a gente vai partir para as nossas equações. Eu não falei para vocês que a gente vai trabalhar com movimento uniforme e movimento uniformemente variado? Então, nada melhor para isso... Esse barulho de moto aí, chato, hein? Bom, mas então nada melhor para isso do que a gente olhar para as equações originais dos movimentos, certo? Movimento uniforme. Lembra que nós tínhamos a equação aqui, ó, S igual a SO mais VT. Então, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, certo? E aqui as equações do movimento uniformemente variável. A equação do sorvetão, a equação da velocidade, V igual a VO mais AT, e a equação de Torricelli. Essas são as nossas equações. Beleza. Essa equação aqui, nós vamos usar sempre em movimentos horizontais, porque é quando o movimento está no movimento uniforme. E essas três nós vamos poder usar sempre em movimentos verticais. Mas a gente vai usar elas dessa forma? Não, por quê? Você até pode usar, mas o ideal é você simplificar isso aqui. Olha só, se você pensar bem, quando a gente tem um movimento na horizontal, a gente vai usar essa equação. Deixa eu pegar até o desenho para vocês e mostrar ele aqui de novo, olha só. Quando eu arremesso esse objeto, inicialmente, vocês concordam comigo que eu posso considerar a posição inicial como posição zero? Eu parti do zero. Então a gente sempre considera que a posição inicial é zero, que eu parti lá do início. Se eu faço isso, o que acontece? Eu posso então desprezar a minha posição inicial da equação, eu posso eliminar ela, porque vale zero. Então não faz sentido nenhum eu manter ela aqui. Então tá, eu vou desprezar esse termo. Agora, eu vou reescrever ele dessa forma. Olha, fica mais fácil, e aí eu recomendo para vocês escrever de outra forma. A gente vai substituir esses valores aqui da equação por valores que fazem mais sentido no nosso movimento. Por exemplo, a minha posição S, como eu estou falando apenas em horizontal, né? Então a minha posição S eu vou chamar de SX, porque é a minha posição no eixo X. Ok? Igual. Esse termo eu eliminei e a minha velocidade agora eu vou chamar ela de velocidade de Vx, porque eu estou tratando apenas do eixo X. Isso aqui faz com que fique mais fácil a nossa compreensão do conteúdo mais para frente, ok? Então eu apenas peguei essa equação e reescrevi ela com termos que vão facilitar para mim depois dos cálculos. Ok. Então aqui eu tenho a equação do movimento da horizontal, certo? Sempre que eu estiver analisando ele na horizontal, eu vou lembrar dessa equaçãozinha aqui. Precisa decorar? Não. Lembra sempre da equação original e aí você consegue chegar nessa equação sem ter que decorar nada, ok? Bom, aí analisando então o meu movimento na vertical, eu sei que é um movimento
uniformemente variado. Então eu vou olhar para essas equações aqui. Vamos lá, vamos cortar algumas coisas que a gente já sabe que não vai precisar utilizar. Por exemplo, a posição inicial nós já chegamos à conclusão que vale 0, eu posso eliminar ela. Agora, eu não expliquei para vocês, voltando aqui para o desenho, que sempre que a minha velocidade, eu estou analisando minha velocidade na vertical, inicialmente ela vale 0. Por quê? Porque eu arremessei o objeto apenas na horizontal. Não tem nenhuma velocidade na vertical. Essa velocidade ela vai surgir com o passar da trajetória, com o passar do tempo. Mas inicialmente não existe velocidade na vertical. Ou seja, eu posso, essa velocidade aqui, ó, inicial, como a gente está falando que isso aqui eu vou usar apenas no movimento vertical, eu posso eliminar. Isso vai ficar 0, e isso vai ficar 0, e isso aqui vai ficar 0. Então, como que eu vou reescrever agora essa equação? Bom, vamos lá, vamos pensar em reescrever elas utilizando os termos que vão facilitar a nossa vida. Posição S, como eu estou falando apenas no eixo Y, eu vou chamar isso aqui de SY, ou então eu posso chamar de altura. Concordam comigo que a posição na vertical nada mais é do que a altura? Então você pode chamar de SY ou de altura. Eu gosto mais de chamar de altura. Então vou reescrever essa equação assim, ó. A altura é igual. Gente, em queda livre, a aceleração nada mais é do que a aceleração da gravidade. Então eu vou substituir aqui por gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Pronto. Essa aqui é a minha primeira equação da análise do movimento na vertical. O que mais? Essa equação aqui, ó, a equação da velocidade. Estou falando no eixo Y, então eu vou chamar isso aqui de velocidade em Y igual a aceleração, eu já sei que é gravidade. Então aqui, ó, gravidade vezes tempo, certo? Aqui eu tenho a minha segunda equação. E a terceira, que é a de Torricelli, vai lá, vai ficar assim, ó, velocidade em Y ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, que é a substituição da aceleração, né? Porque em queda livre, novamente, a aceleração é a aceleração da gravidade. Vezes ΔS. Gente, esse ΔS nada mais é também do que a distância aqui, ó. Se você olhar bem, o ΔS é a distância que eu percorri no eixo vertical, que é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Ou seja, eu posso substituir isso aqui por altura. Certo? Porque então, o ΔS, a distância percorrida, quando eu analiso o eixo Y apenas, nada mais é do que a altura, olha aqui, ó, a altura. Tá? Então, a ΔS eu posso substituir por altura. Ok? Galera, então essas são as equações para lançamento horizontal. Essa equação aqui nós vamos utilizar apenas em análise de movimento na horizontal, e essas três, a análise do movimento na vertical. Vamos fazer o seguinte então, vamos resolver um exemplo aqui, ó, vou colocar ele na tela, e a gente vai conseguir entender melhor esse conteúdo na prática. O exemplo diz assim: muitos historiadores acreditam que a zarabatana foi um instrumento desenvolvido pelos índios da América do Sul para caçar aves e animais rasteiros. Essa arma se utiliza de pequenos dardos pontiagudos com veneno, que são lançados a altas velocidades apenas com um forte sopro. Em geral, um índio de 1,8 metros de altura consegue lançar um dardo com 12 metros de alcance. Desprezando os atritos com o ar, usando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considerando o tempo desse tipo de movimento é o mesmo de queda livre, o valor aproximado da velocidade de alcance horizontal do dardo é de quanto? E aí ele dá as opções pra gente, né? 6,6 km por hora, 20 km por hora, 72 km por hora e 90 km por hora. Bom, vamos partir então aqui para nossa resolução. Acompanha comigo, ó. Então aqui eu fiz mais ou menos um desenho, tá? Não liga não, porque o meu desenho é feio mesmo. Mas olha só, vamos imaginar que nosso índiozinho está aqui, com a nossa zarabatana, e ele arremessa esse objeto. Claro que está tudo fora de escalas medidas aqui, né, gente? Não liga para isso não, mas apenas para a gente entender visualmente um pouquinho melhor. Então, esse nosso índio ele tem ali, então, 1,8 metros de altura e ele arremessa um objeto a 12 metros de distância.
Essas informações eu escrevi aqui. Nós temos então a nossa altura, a nossa posição ou nossa distância, né, nossa posição em x ou a nossa distância alcançada, a gravidade, e ele quer descobrir qual que é a velocidade na horizontal do arremesso desse objeto. O que eu vou fazer então? Bom, eu quero descobrir a velocidade na horizontal, eu vou partir então para a minha equação da horizontal. Né? Se ele quer descobrir a velocidade na horizontal, nada mais justo do que eu começar pensando na minha equação da horizontal. Lembrando que a equação é essa aqui, né? Ó, a posição em x, ou então a distância na horizontal, é igual a velocidade em x vezes o tempo. O tempo que demorou para o objeto sair daqui e chegar lá na posição final dele. Ok? Bom, se você perceber, a posição, a distância, no caso, que ele alcançou, já foi dada no exercício. Ele quer que eu descubra esse cara. Olhando para a equação, o que falta eu ter? Falta eu descobrir o tempo. Eu não tenho esse tempo aqui, ele não me deu a informação do tempo. Mas eu consigo descobrir de outra forma. Como que eu consigo descobrir? Sempre, gente, aqui fica a minha dica, sempre que você não conseguir descobrir a informação que é pedida pelo exercício, analisando apenas o movimento em um sentido, no caso aqui a horizontal, você parte para as equações do outro sentido, que é da vertical. Nesse caso, como que eu consigo descobrir esse tempo então? Se você analisar bem, tem uma equação da vertical que me ajuda a encontrar esse tempo. É aquela equação que fala que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Então, para eu resolver isso aqui, basta eu colocar os valores que eu já tenho do exercício na equação e eu descubro o tempo. Vamos lá, então? Ó, a altura é igual a 1,8, que vai ser igual a gravidade, que é 10, vezes t ao quadrado, sobre 2. Agora fica simples, né? Basta eu pegar o 2 e multiplicar pelo 1,8, vai ficar 3,6, né? Então vai ficar 3,6 igual a 10 vezes t ao quadrado. Passando 10, então, para o outro lado da igualdade, dividindo 3,6, eu vou ter que t é igual a raiz de 0,36. Né? Já fiz direto aqui a operação de passar o quadrado para o outro lado, de trocar os lados da igualdade e tudo mais. E isso aqui, então, vai me dar um valor de 0,6 segundos. Certo? Então, agora eu encontrei meu tempo de 0,6 segundos. O que eu faço? Pego ele, coloco aqui na minha equação que eu precisava encontrar desde o início. Né? Então, olha só, o meu SX é 12, igual a velocidade em x, que o exercício está me pedindo, e o tempo que eu calculei anteriormente, 0,6. Então, Vx é igual a 12 dividido por 0,6, que vai me dar um valor de 20 metros por segundo. Mas, pessoal, lá nas informações do exercício, ele não me deu as respostas em metros por segundo, ele me deu em quilômetros por hora. Aí a gente tem que lembrar como que faz para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, não é? Então, Vx, para a gente encontrar a resposta certa, vai ser este valor aqui, multiplicado por 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 3,6. Vou multiplicar, certo? Para achar a resposta em quilômetros por hora. Então, recapitulando. Para analisar o movimento no lançamento horizontal, é necessário que a gente analise esse movimento separadamente na horizontal e na vertical, para que a gente possa calcular melhor usando as equações já conhecidas de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nesse caso, o exercício pediu para eu encontrar a velocidade na horizontal, que seria este vetor aqui, ó, velocidade na horizontal, certo? Para eu calcular essa velocidade na horizontal, eu analiso a minha equação da velocidade na horizontal, Sx igual a Vx vezes tempo. Mas o tempo eu não tinha, e eu precisava dele para encontrar esse carinha aqui. O que eu fiz então? Eu fui lá para as equações da vertical,
onde eu consegui, através delas, calcular este tempo. Aí eu fiz o cálculo, encontrei o tempo e voltei com este tempo lá para a minha equação da horizontal, e aí eu fiz o cálculo completo e consegui encontrar o meu valor. Tá? Então, repetindo, gente, sempre que eu quiser encontrar alguma informação, seja na horizontal ou na vertical, e eu não tiver todos os valores que a equação demanda de mim, eu vou lá para a análise do movimento do outro sentido, calculo o que eu preciso calcular, e aí eu volto para aquela minha equação, ok? Mais para frente vamos resolver mais exercícios, e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu? Até mais, um abraço!